Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui estamos para darmos continuidade ao estudo de Apocalipse capítulo 12. Lembre-se, nós intitulamos esta mensagem de O Remanescente Fiel e esta será a nossa segunda parte de estudos. Vamos, nesse instante, portanto, fazermos uma prece. Nosso querido Deus e amado Pai, em Tua presença nós nos encontramos. E neste momento solene te suplicamos que nos dês entendimento. Agora, ao abrirmos a Tua palavra, que Teu Santo e Bom Espírito nos abra a mente e o coração, para que as verdades que doravante iremos estudar encontrem em nosso coração a graça de um lugar especial para permanecer. Esta é a nossa súplica e também pedimos que este tema, em particular sobre o remanescente fiel, desperte em nós um comprometimento maior com a Tua mensagem. Em o nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Como vimos no primeiro estudo, certamente nós atravessamos dois estágios em particular que poderíamos chamar de travessia dos enganos de Satanás, usando pessoas ou então instituições com o objetivo de fazer valer o seu engenho de destruição. Lembrem-se que nos dois primeiros estágios, Apocalipse capítulo 12, versículos 1 e 2, nossa mente se voltou para o Antigo Testamento para entender que a mulher ali traçada nos versículos 1 e 2 apontam para um momento histórico do Antigo Testamento. Na sequência, os versículos 3 ao verso 5 nos levaram a entender que o diabo, portanto, logo após o nascimento de Jesus, desenvolveu toda uma outra estratégia. Naquela ocasião, usamos o texto de Mateus capítulo 2, verso 16, onde se registra o momento em que Herodes, um dos representantes, e por assim dizer, representante mor do Império Romano, baixou um decreto com o objetivo de matar Jesus, por meio das cenas que ali se registram. Nesse instante, abrindo, portanto, o estudo desta segunda parte, vamos olhar o terceiro estágio de perseguição realizado por Lúcifer. No verso 5 de Apocalipse capítulo 12, na ordem direta, Apocalipse 12, verso 5, vamos fazer a leitura, encontramos, portanto, o momento que dá-se início ao estudo desta noite. E eu gostaria que você apanhasse a sua Bíblia e lesse comigo. Reitero, Apocalipse capítulo 12, versículo 5, diz assim: Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. É claro que logo após a ascensão de Jesus, Satanás não parou em sua maquinaria de fazer com que a mensagem que Deus reservou para o seu povo pudesse encerrar. E como não havia mais a pessoa de Jesus para ele perseguir, seu olhar e seu engenho de perseguição foram, portanto, arregimentados para perseguir agora a mulher. E aí temos de entender que esta perseguição em particular não é mesma aquela que vimos no processo ou no momento que então se registra o período do Antigo Testamento. E por que não? Observe a cadência que os versos 1 ao 5 nos apresentam. O dragão se deteve em frente da mulher para devorar o filho varão quando este então viesse a nascer. Portanto, há uma perseguição desembocada primeiro à igreja, aquela tipificada sobre a condição histórica do Antigo Testamento, depois a perseguição desembocada contra a pessoa de Jesus, e agora o verso 5 diz que Jesus foi arrebatado, o que implica dizer foi tomado, portanto, em sua ascensão. E aí, claro, o olhar e, como eu já dissera, o engenho de perseguição de Satanás são arregimentados para levar um outro nível de perseguição. E este, em particular, a mulher.
E esta é a fase a qual eu gostaria que você entendesse com muita clareza. Que instrumento utilizou Satanás para perseguir esta mulher? Então nós estamos na terceira fase ou terceiro estágio de perseguição. Primeiro, perseguição à mulher, representando o Antigo Testamento, os fiéis do Antigo Testamento. Segundo, a perseguição desenvolvida contra Cristo Jesus, usando o instrumento Herodes, representante do Império Romano. E por fim, adentrando no estudo, portanto, desta noite, nós temos a perseguição utilizada por Satanás contra a mulher numa outra fase que ela, portanto, agora se apresenta. Que fase? Logo após a ascensão de Jesus, Cristo deixou pessoas preparadas para darem continuidade a tudo aquilo que ele havia ensinado. Então esta é a igreja a qual esse marco histórico acompanha. Satanás, usando toda a sua maquinaria de destruição, procura agora fazer com que esses personagens que tinham estas verdades fossem calados. E é claro, nós precisamos agora atentar a uma leitura singular deste marco de tempo que então se desembocou contra a igreja após a ascensão de Jesus. Tomem Apocalipse mais uma vez, capítulo 12, e vamos ao verso 6. Acompanhem comigo a leitura. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Observem que, apesar de toda a estrutura de engano e perseguição de Satanás, o Senhor mantém sempre as suas mãos estendidas em defesa de sua igreja. Isso nos leva, portanto, a uma segurança de que, embora a guerra entre Satanás e a igreja seja algo real, nós não estamos nessa batalha lutando com nossas próprias armas. O Senhor está com as suas mãos estendidas sobre esta igreja. Esta é a razão porque você não deve temer nem o presente e muito menos o que ainda está por vir, quando eu diria situações muito mais dantescas do que estas que nós enfrentamos atualmente. Antes de começarmos a destrinchar este verso em particular, eu gostaria de chamar-lhe a atenção para um texto que gosto, portanto, de fazê-lo nesse instante que explico a Apocalipse capítulo 12, que é uma cena descrita por Ellen White, que está no livro O Grande Conflito. Acompanhe comigo na página 438. Abro aspa. Diz então Ellen White: a cadeia de profecias na qual se encontram estes símbolos começa no capítulo 12 de Apocalipse, com o dragão que procurava destruir Cristo em seu nascimento. Declara-se que o dragão é Satanás, Apocalipse capítulo 12, verso 9. Foi ele que atuou sobre Herodes a fim de matar o Salvador. Mas o principal agente de Satanás, ao fazer guerra contra Cristo e seu povo, durante os primeiros séculos da era cristã, foi o Império Romano, no qual o paganismo era a religião dominante. Assim, conquanto o dragão represente primeiramente Satanás, é, em sentido secundário, símbolo de Roma pagã. Fecho aspas. Esse texto, portanto, nos apresenta algo em particular. Observem a clareza como Ellen White apresenta quem representa o quê. Satanás está, portanto, sendo representado no próprio Império Romano e utiliza toda essa estrutura ao serviço de engano e perseguição que ele estruturara nesta terra. Necessariamente, a gente precisa agora se voltar para o verso que lemos em Apocalipse capítulo 12, verso 6, para que possamos compreender que poder foi este que ele utilizou para perseguir a igreja neste marco de tempo chamado, portanto, de 1260 dias. É necessário fazer uma outra abordagem. Você sabe que a expressão dia, em sentido profético, equivale a um ano,
que é exatamente este princípio que norteia também aquele método de interpretação que lá na primeira parte desta mensagem você aprendeu, o método histórico profético. Desse ponto de vista, 1260 dias correspondem a 1260 anos. E neste, então, particular, faz-se necessário que nós, então, verifiquemos que poder foi esse utilizado por Satanás para perseguir a igreja, a qual o Senhor, portanto, a colocou sobre sua proteção durante esse marco de tempo. Mas não só. Se essa igreja estava no anonimato, necessariamente ainda não poderíamos fazer ou falar de nenhum outro movimento que estivesse assumindo qualquer característica que fosse conclusiva em apresentada como aqui está em Apocalipse capítulo 12. Dizendo de outra maneira, se esta igreja estava, portanto, sob o anonimato, necessariamente neste marco de tempo, nenhum outro movimento religioso pode reclamar de si que estava cumprindo com a ordem de Deus como a igreja que pudesse ser a sua porta-voz. E por que não? Porque a profecia descreve que neste marco a igreja estava no deserto. Essa expressão, ela é, portanto, o que a gente chama de um confronto ou uma espécie, portanto, de pressão distintiva com a outra palavra. Se deserto representa lugar, portanto, inóspito, anonimato, necessariamente a expressão mar vai representar o seu oposto. Se deserto é anonimato, mar, portanto, é algo público, implicando dizer que toda a força, o engenho enganador de Satanás é de forma pública. Embora as pessoas possam não compreender, porque ele não se apresenta às claras do ponto de vista quem está sendo utilizado para fazer cumprir a sua forma de engano e de perseguição. Lembram? Herodes era uma pessoa pública. No entanto, quem poderia avaliar de que aquele ato de decreto era, então, um engenho enganador de Satanás? Logo, não confunda as coisas. Aquilo que é público necessariamente tem a ver com o que está sendo o objeto de uso de Satanás. No entanto, o conteúdo em si está dentro de uma cadeia profética que precisa ser descortinada mediante o que a própria Bíblia nos apresenta. Nós não deveremos ter a insensatez ou a ousadia de querer acrescentar textos, eventos ou informações que não dizem respeito ao que a Bíblia nos apresenta. Isto é o que chamamos, portanto, de respeitar a revelação tal qual ela é. E desse ponto de vista, precisamos nos submeter. Mais ainda, como vimos em Apocalipse capítulo 12, verso 6, é certo que houve uma perseguição. E esta perseguição foi desembocada contra a mulher neste estágio de tempo ao qual ela estava reservada para o deserto, representando de outra maneira que ela não estava publicamente atuando, estava no anonimato, o que neste sentido, fazendo o que eu chamei, portanto, de confronto entre uma palavra díspare, que é a palavra mar, se então deserto ou terra representa lugar inóspito, mar representa o seu oposto. Multidões, nações, línguas e povos, como se registra em Apocalipse capítulo 17, verso 15. Então, este terceiro estágio, Satanás usou como instrumento para perseguir a igreja aquilo que nós podemos encontrar em Apocalipse capítulo 13, verso 2. Acompanhe comigo a leitura. Apocalipse capítulo 13, verso 2 diz: a besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés como de urso e boca como de leão. Deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade.
Veja que há uma espécie de eco em Daniel capítulo 7. Observe que os animais ali, leão, urso, leopardo e animal terrível e espantoso, aqui no olhar de então João, ele parte com os mesmos animais com uma exceção, que o animal terrível e espantoso aqui se apresenta como que uma besta. Ora, é simples fazer esta espécie de confluência. Observe, se lá o animal terrível e espantoso estava sobre seus 3 estágios, Roma imperial, Roma no seu período dos 10 reis divididos e Roma chifre pequeno, ou seja, no período papal. É este poder que aqui, então, João o nomina de besta. E esta besta recebe a autoridade de quem? De Satanás. Poder de quem? Do mesmo, então, agente. E, igualmente, trono. Portanto, este foi o instrumento que Satanás usou durante o período de 1260 anos para perseguir a Igreja de Deus, que o Senhor preparou lugar para que ela pudesse suster-se durante este tempo, tempos e metade de tempo, conforme podemos ver esta mesma expressão, que é uma maneira símile ou sinônima para representar o período de 1260 anos. Observe a expressão que se encontra, portanto, no versículo 14. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ou melhor, ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Observe então que, embora houvesse uma perseguição, a igreja a qual o Senhor a manteve no anonimato, do ponto de vista de que ainda não era chegado o tempo de tornar-se pública, Satanás não ficou quieto, usou todo o seu estratagema, formando, portanto, uma agência enganadora e perseguidora para tentar destruir aqueles que vivenciavam as verdades da Bíblia Sagrada. E este marco de tempo apresenta-se aqui sobre essa linguagem simbólica. Tempo, tempos e metade de tempo. Um tempo corresponde a 360 anos. Tempos é o plural de 360 anos, portanto, 720 anos. Metade de um tempo corresponde a 180 anos. Na soma, nós temos 360, 720, 180, perfazendo, portanto, 1260 anos, o que se coaduna com o versículo 6 que acabamos de ler. Portanto, o que está no verso 6 é reapresentado no verso 14 com uma linguagem, portanto, ampliativa, que é eco de Daniel capítulo 7. Nesse sentido, o que nós entendemos? Que o terceiro estágio de perseguição usado por Satanás neste marco de tempo foi, portanto, o chifre pequeno, aquele que aparece em Daniel capítulo 7 e em Apocalipse capítulo 13 como instrumento para perseguir a igreja do Senhor. Mas esta igreja ainda estava no seu estágio de o que a gente poderia chamar no seu estágio anonimato ou de anonimato. Para que pudesse aparecer, a profecia precisava cumprir-se. E aí nós precisamos atentar para o 4º estágio de perseguição que Lúcifer utiliza para tentar destruir esta mulher que estava vivendo durante um período de 1260 anos em lugar escondido, ou melhor, fora da vista de todos. Então, quando nós nos voltamos para Apocalipse capítulo 12, verso 16, observe o que é dito. A terra, porém, socorreu a mulher. Ora, observe então a expressão.
quem socorre a quem? A terra. Mas que terra havia, portanto, dado espaço para que esta mulher pudesse aparecer? Após o período de 1260 anos de perseguição, é preciso entender que há o que a gente chama de uma suspensão do ato de Satanás contra a mulher. E por quê? Porque a expressão terra que aparece no versículo 16 pode ter, portanto, o seguinte sentido: lugar ou geografia. E o único lugar ou geografia que propiciou, por assim dizer, a chegada daqueles que estavam sendo perseguidos pelo engenho enganador e destruidor de Lúcifer, pelo poder que ele utilizava para que isto pudesse ser levado a cabo, que era o chifre pequeno, a besta do capítulo 13, dos versículos então 1 ao verso 10, esta durou, portanto, em sua perseguição 1260 anos. E aí vem o instante, o start do que a gente chamaria de um terceiro ato, melhor, um quarto estágio de perseguição. Que estágio foi este? Quando a terra providenciou condições para que esta mulher pudesse agora aparecer. Tornando essa expressão compreensível, a igreja passa a se tornar pública em um ambiente, em um lugar. É isto que nós lá atrás, quando falávamos em que lugar ou onde o remanescente deveria aparecer. Lembra da expressão que eu lhes disse? Há três coisas que caracterizam os então remanescentes através de três perguntas. As três coisas: missão, mensagem e método. Agora, as três características onde deveria então este remanescente surgir, quando deveria surgir e quais as características daqueles que comporão este remanescente. É certo que nós precisamos atentar neste instante que este remanescente só poderia surgir após o período de 1260 anos. E por quê? Porque assim a profecia diz. Porque a igreja poderia, portanto, tornar-se pública. E no verso 16, o ambiente que propiciou esta condição for exatamente a América do Norte. Então, respondendo, onde? Na América do Norte. Onde deveria o remanescente aparecer? Na América do Norte. E por que lá? Porque você sabe que exatamente após a suspensão de perseguição, tomado pelo chifre pequeno ou a besta de Apocalipse capítulo 13, é necessário que você lembre também que nesse aspecto, em 1798, houve a suspensão da perseguição, porque nesse instante todos aqueles que estavam sob, portanto, este manto de perseguição desembocado por Satanás mediante este poder chamado besta que emerge do mar de Apocalipse capítulo 13, a igreja, lembre-se, no deserto, lugar, isto, não público, no anonimato, mas após cessar a perseguição, a terra dá lugar para que esta igreja possa aparecer. Os Estados Unidos, naquele instante, ainda não era o que nós conhecemos como Estados Unidos atualmente. Era um território. E é neste território em particular que a igreja que sai da Europa, todos os cristãos que estavam, portanto, sendo perseguidos por tudo aquilo que foi estabelecido pelo chifre pequeno, encontram paz nas terras americanas. E é aí, portanto, o lugar aonde deveria aparecer o remanescente. Por que não poderia ser na Ásia? Porque a profecia não aponta nesta direção. O chifre pequeno não está atuando da Ásia para a Europa, mas da Europa especificamente. Isso é preciso estar consciente. Por que não poderia ser de um outro continente? Porque a profecia mostra o chifre pequeno em direção, portanto, aí, à Europa.
E é neste particular que você deve sentar a sua mente. Mas, eu lhes disse e vou reiterar, a expressão terra aqui tem sentido, portanto, de topoi, de lugar, aquilo que nós poderíamos chamar de uma geografia que propiciou as condições para que o povo, então, que estava sendo perseguido nos Países Baixos da Europa, encontrasse lugar de paz. E aí tivesse a liberdade de expressar a sua fé. E isto só foi possível nesta terra em particular chamada América. E é aí aonde nós encontramos, portanto, o quarto estágio de perseguição. E alguém poderia dizer, mas como? E por quê? Porque na realidade este mesmo ambiente que favoreceu a chegada da igreja também se transforma num agente de Satanás para perseguir a própria igreja. E isto é objeto para a nossa, então, próxima abordagem, aonde iremos entender de maneira franca como aquela terra ou aquele lugar que propiciou essas condições também agora se transforma no seu agente de destruição. Ao mesmo tempo, é preciso também lembrar de alguns outros detalhes, que os Estados Unidos da América foram criados como o meio de escape para o povo de Deus. E esta era a razão pela qual, então, este ambiente foi criado. Na verdade, é preciso que isso esteja claro. Não é fruto da vontade humana. Lembre-se, o Senhor está na cadência da história. As coisas não acontecem por meros caprichos, mas por providência. Nós não acreditamos em um Deus do acaso, mas um Deus de providência. Isso implica dizer que a nossa fé deve estar sempre sólida na cadeia dos eventos que então se desenrolam dentro do quadro profético, sem nenhum tipo de necessidade de adição de qualquer outra coisa. E aqueles que o fazem, além de serem irresponsáveis, são também ousados, tentando dizer para Deus aquilo que ele não disse. A Bíblia não depende de adição. A Bíblia depende, portanto, de respeito. Respeito ao texto, respeito às condições expressas pelo apóstolo. E é neste sentido que a nossa fé se fundamenta. Portanto, meu querido amigo e irmão, nada temos a temer o que está por vir, porque temos um Deus que conduz a sua igreja, apesar de todo este engenho enganador e perseguidor de Satanás. A igreja não está nesta terra como que uma folha vagar. Ela tem um dono, ela tem mãos que sobre elas se põem para proteger, para defender. Você é fruto desta igreja. Você não está aí do outro lado ouvindo este sermão por acaso. Deus quer renovar a sua fé. Chegue um pouco mais perto da palavra de Deus e ouça o eco da voz de um amigo, o Espírito Santo, te convidando a entender que você não precisa temer. Deus é o meu protetor. E neste sentido, eu gostaria de abrir espaço na sua mente para, então, as nossas próximas discussões, que vamos fazê-lo a partir de Apocalipse capítulo 13, ampliando, portanto, a compreensão de Apocalipse capítulo 12. Então, para que nós entendamos esta parte do quarto estágio de perseguição sobre o período da suspensão do período de 1260 anos, precisamos estudar Apocalipse capítulo 13. E isto é o que eu gostaria de deixar em aberto, convidando você para nosso próximo encontro, nesse tema em particular, o remanescente fiel. Seja parte deste remanescente. Tem as características deste remanescente. Que Deus te abençoe e te dê a graça de confiar na sua palavra. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pelo privilégio de fazer parte deste instante solene da história de tua igreja. Use-nos como instrumento em tuas mãos e nos dê também as características daqueles que comporão o remanescente fiel, em o nome de Jesus. Amém.